O homem constrói o seu próprio futuro. Aliás, nós construímos cada momento da vida da gente, cada dia e a nossa vida, né? Então, antes de novamente entrar em contato com a matéria e começar nova carreira, o espírito tem de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas essa escolha é circunscrita, determinada por causas múltiplas. Esse é um tema bastante abrangente, que daria semanas e semanas de estudo. Mas a gente vai se nos abstermos apenas na maneira como podemos levar, construir o nosso futuro, como eu disse, o nosso momento, o nosso dia. E quais causas e quais circunstâncias devemos fazer essa escolha? Os antecedentes do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos e deméritos. O papel que está apto para desempenhar todos esses elementos intervém na orientação da vida em preparo. Daí a preferência por uma raça, nação e família. Às vezes nós nos identificamos com determinados lugares, com determinadas, até mesmo países, cidades, pessoas. Nos sentimos com grande afinidade e nos sentimos também em conexão com determinadas situações, com pessoas, que lugares muitas das vezes nós passamos e às vezes como se já conhecêssemos determinados lugares, como se já estivéssemos nesses lugares. Isso é muito comum, né? As almas terrestres que havemos amado atraem-se. Olha só. Os laços do passado reatam-se em filiações, alianças, amizades. Às vezes nós olhamos para determinadas pessoas e falamos, eu conheço de algum lugar. Ou então, nos deparamos com uma afinidade tão grande que num minuto que nós estamos com essa pessoa, parece que já a conhecemos pela vida inteira. E é uma afinidade linda, uma amizade que se completa. E a gente não sabe explicar o porquê dessa afinidade em tão pouco tempo. Os próprios lugares exercem sobre nós a sua misteriosa sedução. E é raro que o destino nos conduza pela atração e correlação, muitas vezes às regiões onde já vivemos, amamos e sofremos. Muitas vezes a gente passamos por aquele déjà vu, né? E não sabemos aonde tiramos tanta afinidade, tanto prazer em determinados lugares. Mas olha só também, os ódios são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora para apagarmos com melhores relações inimizades antigas. Eu sublinhei aqui apagarmos com melhores relações inimizades antigas. Muitas das vezes o espírita gosta muito de taxar sobre karma, prova, né? E débitos. E eu sempre digo, e não é somente eu, que nós viemos aqui muito mais para construir do que para pagar.
E nós devemos ter um cuidado muito intenso nessa questão de quitar débitos, de pagar karmas, porque nós podemos entrar num ciclo vicioso. Então, nessa expressão, o autor aqui, que é Leon Denis, ele colocou muito bem para apagarmos as nossas desavenças com melhores relações, com novas oportunidades de refazer essas relações, de haver uma compreensão melhor de indivíduo para indivíduo. Assim, tornamos a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que constituíram nossa alegria ou fizeram nossos tormentos, e mais ainda aqueles que nos servirão de força, alento, incentivo, crescimento e alegria na vida de provação. Então, nós teremos ao nosso redor, né, as pessoas que vão caminhar com a gente nessa construção positiva, elevada dessa nova vida. Vamos apagar as crises anteriores, os maus entendidos, os sentimentos endurecidos. Vamos encontrar em outras, mesmo que não sejam nossos laços consanguíneos, aquelas que nos elevam, que nos incentivam, que nos inspiram a sermos melhores, que nos trarão força e coragem para as nossas dificuldades, assim como também nós seremos esse alento, nós também seremos esse incentivo, esse apoio moral para outras pessoas. Há infinita correlação entre os nossos atos e o nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos da nossa vida a repercussão do nosso proceder. Então, tudo está interligado. As nossas atitudes, a maneira como estamos levando a nossa vida, a maneira como estamos construindo o nosso redor, seja familiar, seja profissional, seja somente no social. As nossas atitudes, sob todas as formas, criam elementos bons ou maus, efeitos, reações, próximos ou remotos, ou seja, direta e indiretamente, que recaem sobre nós em chuvas, em tempestades e alegres claridades. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, ou tudo aquilo que nós deixamos de fazer, isso vai trazer consequências para a nossa vida. Positivas, negativas, como foi falado aqui, tempestades ou alegres claridades. E esses efeitos, elas podem ser bem próximas, um acontecimento bem próximo, ou em acontecimentos futuros, a longo prazo. Então, tudo que a gente fizer como investimentos de vida, seja positivo ou negativo, a curto ou longo prazo, isso vai acarretar situações em nossa vida, seja ela positiva, abrindo portas, abrindo mais oportunidades para crescimento, abrindo uma satisfação de vida, abrindo o nosso campo para felicidade e alegria, como também pode nos trazer dores, tristezas e isolamentos. E é por isso que o homem constrói o seu próprio futuro.
No Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei bem dizer um capítulo, né? Como é o homem inteligente na Terra. Como devemos viver aqui na Terra. Pascal já nos disse, né? Vivendo com tudo, mas nada possuindo. Com todos e sem ninguém. Sem apegos. Nós precisamos de todos. Nós não vamos viver isoladamente. Nós não vamos poder escolher com quem nós iremos caminhar a nossa jornada, no sentido de que todos estão ao nosso redor, de que todos têm um papel importante a colaborar na nossa vida. A vida é uma eterna troca. E nós estamos aqui para fazer essa troca e para participar daquelas que necessitam também do que a gente tem a oferecer. Até agora, olha só essa parte interessante, que na sua incerteza, na sua ignorância, na nossa incerteza e na nossa ignorância, ele o construiu, o homem, né? Às apalpadelas, de qualquer jeito. E sofreu a sua sorte sem poder explicá-la. Porque nós estamos agindo ainda no automático. Nós reagimos, nós não agimos. Muitas das vezes usamos a compulsão de que está dentro de nós para responder aos acontecimentos que estão na nossa vida. Nós não temos a ciência do pensamento ligado ao sentimento para podermos construir uma resposta ou uma reação de harmonia, de equilíbrio. Nós simplesmente reagimos. Nós não temos interesse em analisar a situação ao nosso redor. Nós não temos interesse em ver o que nós podemos tirar de proveito em todas, não em determinadas, mas em todas as situações da nossa vida. Nós temos um pé ou os dois pés no pessimismo. Nós acreditamos ainda no mal existente, que muitas das vezes está aqui, está nos olhos imperfeitos, está no comodismo de termos uma ação positiva sobre aquilo que está acontecendo com a gente. E não sobressair a oportunidade, não ver a oportunidade de crescimento, de uma jornada, de uma estrada positiva, comunicativa, alegre e feliz ao nosso redor. Nós só chutamos o pé no balde, como nós costumamos dizer, e que vá tudo às favas, porque nós não paramos em nós mesmos, no nosso interior, e temos olhos de ver e ouvidos de ouvir o que está ao nosso redor e ver o quanto que a vida está a nosso favor. E nós damos as costas a isso. E nós damos as costas à vida. Nós costumamos cobrar muito da vida. Esperamos por milagres. Esperamos por acontecimentos que nos salvem das tribulações, das tristezas. Mas e nós? Como nós respondemos à vida? O que nós estamos oferecendo do nosso melhor para a vida? Qual a nossa colaboração positiva aqui nesse mundo que espera por nós, que está em ascensão junto conosco? E depois também, em falar em talentos,
Nós não gostamos quando somos criticados de lerdos, de incapazes. Mas e os talentos que nós temos? Que foram depositados em nós? E a nossa inteligência, a nossa expertise? A vida está querendo somente o que eu posso oferecer, nada mais além disso. E nós, assim mesmos, negamos essa participação, essa parcela. E muitas das vezes, com a nossa negação de agir, nós estamos deixando de colaborar conosco mesmo. Porque a lei física, né, nós sabemos disso, a lei física de ação e reação, ela vai recair sobre quem primeiramente? Sobre nós mesmos. Em primeiro plano. Então, tudo que a gente fizer para atrasar a vida, para atrasar os bons acontecimentos, nós estaremos fazendo a nós mesmos. Todos os obstáculos que colocamos no caminho, no nosso caminho, o da preguiça, o do comodismo, o do medo, serão empecilhos. Talvez desnecessários. Nós não estamos nos ajudando. Nós não mudamos o padrão dos nossos pensamentos. Ah, tudo está difícil, tudo está feio, a vida está uma crise. E nós acreditamos nessas dificuldades. E nós acreditamos nessas crises. E nós, muitas das vezes, nos deixamos levar pelo cansaço. Mas dia após dia, o ciclo recomeça. As oportunidades estão sempre abertas. Então, que tenhamos olhos de ver. Como disse o homem inteligente vivendo aqui na Terra, não quer mais nada do que aquilo que a gente possa oferecer. E já é uma colaboração imensa, porque uma coisa puxa a outra. Os ensinamentos que recebemos da vida, os exemplos que recebemos das pessoas que passam por nós, que muitas delas às vezes nós nem conhecemos, estão a todo momento. E é no silêncio do pensamento, da meditação, da observação, sem julgamento, sem avaliação, é que estamos construindo, recebendo esses ensinamentos. O essencial, né, só se vê bem com o coração, e é através do coração aberto que nós adquirimos as mais lindas lições da vida. Mas é na experiência lá fora, é na vivência lá fora, é na relação que temos lá fora. E às vezes a gente se fecha. Não tardará o momento, e eu digo que já chegou esse momento, em que mais bem instruído, desperto, penetrado pela majestade das leis superiores, é a palavra aqui do autor, pela majestade das leis superiores, compreenderá a beleza da vida, que reside no esforço corajoso, e dará à sua obra um impulso mais nobre e elevado. Foi o que acabamos de dizer agora.
Olha só, a liberdade de ação do espírito. Nós temos esse livre-arbítrio. Permite que se demore na via de ascensão, que percam, sem cuidado, com o verdadeiro fim da existência, tantas horas preciosas à cata das riquezas e do prazer. A vivência somente do materialismo, que muitas das vezes nos cerca, que muitas das vezes não nos mostra a verdadeira realidade, a verdadeira vida. Nós nos afogamos no materialismo. A outros, deixa-os se apressarem a trilhar os carreiros escabrosos e alcançar os cimos do pensamento. Se as seduções da matéria preferem o passo dos bens, do espírito e do coração. Aqueles que buscam o conhecimento e a verdade, superando a si mesmos em elevação intelectual, moral e espiritual, superando a si mesmos. É a única disputa que nós temos, é conosco mesmo. Às vezes nós nos olhamos para a vida e a gente não entende os acontecimentos. Os acontecimentos lá fora. Às vezes olhamos no espelho e não entendemos os acontecimentos daqui de dentro. Daqui de dentro. Da nossa vida, da nossa vivência. Porque nós estamos não só com o olhar errado, né? Para falta de coragem, para falta de reconhecimento de nós próprios, olhando para a parte, como foi falado aqui, mais material da vida, esquecendo a parte mais espiritual da vida. Às vezes, nos impressionamos. Por que não dá certo as coisas com a gente? Mas é porque o nosso olhar não está no nosso interior. Nós nos conhecemos assim tão pouquinho, porque nós estamos tão lá fora de nós, que nós não conseguimos enxergar essa nossa capacidade, enxergar a coragem, enxergar o que temos de bom, por falta, muitas das vezes, de propósito de vida. Em que acreditar, em que buscar, em como buscar. E nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós vamos passar por todas. Nós não vamos caminhar sozinhos. Nós não vamos deixar de ajudar alguém. Porque quando crescemos, crescemos todos juntos. Porque faz parte da vida você e o resto do mundo. E não apenas no singular. Todas as correntes, as ligações, encontram-se juntas em cada vida e em todos os momentos. É um ciclo. Jamais nós vamos nos perder. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a reencarnação, muitas das pessoas acreditando apenas em uma vida, se apavoram diante dos seus afetos, né? Porque dos laços que vamos perder. Não é assim. Nós aqui dentro desta casa, por mais que passam
pessoas e às vezes se mudam, ainda mais aqui na nossa cidade, né? Que tem várias empresas e que muitas pessoas estão de passagem, mas de alguma forma nós estamos ligados. De alguma forma houve esse momento para esse encontro. E o que nós estamos deixando de bom para essas pessoas? E o que nós conseguimos enxergar e ter o melhor dessas outras pessoas para nós? Será que nós ficamos? Será que nós estamos sempre a desejar em relação às pessoas? É ruim isso. Saber que você pode oferecer sempre algo melhor. Contribuem, olha só, contribuem para fazer a alma generosa ou mesquinha, luminosa ou escura, poderosa ou miserável. Essas correntes entre a maior parte dos nossos contemporâneos apenas conseguem fazer almas indiferentes, incessantemente balançadas pelos sopros do bem e do mal, da verdade e do erro, da paixão e do dever. São coisas corriqueiras, são coisas que não chegam realmente a tocar no âmago do ser. Então, por isso que são apenas sopros. Sopros do bem, sopros de um dia mau, sopros de conquistas, sopros de perdas de tempo, porque não se deixam tocar realmente pelo aprendizado e pelo acontecimento que está diante de nós. Nós banalizamos muitas coisas na vida da gente. Nós banalizamos muitas oportunidades e deixamos com certeza de ganhar com isso, de trazer bons resultados para a nossa vida. Assim, no encadeamento das nossas estações terrestres, continua e completa-se a obra grandiosa da nossa educação, o moroso edificar de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. Moroso, porque é lento, porque é constituído de tempo, é constituído de valor, é constituído de beleza, é constituído sim de esforço, de garra, de coragem, de ânimo. Precisamos das vidas de trabalho, dos meios mais diversos em todas as condições, tribulações, privações. Às vezes a gente acha isso tudo como penalização, punição, e não é. Nós estamos testando a nossa própria força. Algo está puxando para que despontemos a nossa inteligência em relação a esses acontecimentos. Agora, a gente muitas das vezes se encontra acomodados, querendo que tudo caia perfeitamente em nossos braços e estamos deixando de desenvolver a nossa própria inteligência, a nossa própria expertise. Então, todas as condições, como foi falado, tribulações, privações, renúncia, isso nada mais é do que o treinamento de força para que possamos acreditar em nós mesmos, para que possamos acreditar que podemos muito mais do que a gente está
percebendo. E aí, às vezes, nós culpamos os terceiros, os quartos e os quintos da vida. E nunca a nós mesmos. E nunca a nossa preguiça, o nosso comodismo. Mas existe uma grande força interior. São necessárias, olha só, são necessários os estudos, as leituras edificantes, essa busca de conhecimento, as missões de dedicação, as missões que você pode abraçar aqui na Terra. De caridade, por via das quais se ilustra a inteligência e o coração se enriquece com a aquisição de novas qualidades. Podemos nos dedicar a um trabalho em prol da comunidade, de uma área específica que a gente se encontra consciente dessa condição, que podemos fazer mudar em prol de todos. São necessárias as provas onde se fundem o orgulho e o egoísmo. Onde se afundam, né? O orgulho e o egoísmo. E o espírito retempera-se, aperfeiçoa-se, purifica-se na luta, na vivência com as adversidades, mas também nas tentativas de construções positivas e elevadas. Então, está mais do que claro que está em nossas mãos o nosso futuro, o nosso momento, o nosso dia feliz. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, que forja as próprias cadeias. É ele quem tece, fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de teu destino. Como nós estamos levando a nossa vida? Já paramos para pensar que em nossas orações estamos pedindo sempre a mesma coisa? Sem nenhum tipo de mudança? O que está de errado? Por que o milagre divino não está chegando até nós? Porque nós não estamos abertos a esse milagre. Porque estar aberto não é somente esperar, é fazer, é agir, é participar do seu milagre que você quer alcançar. A sua melhora de vida, a você sair do local onde você está, afogado, triste, incompreendido e sem compreender o seu redor, o seu mundo, e buscar e seguir adiante. Buscar o conhecimento, olhar ao seu redor e ver as pessoas que necessitam de você. Olhar ao seu redor e reconhecer as pessoas que só você pode oferecer algo a elas. A mudar a direção e o sentido dos nossos pensamentos, assim como a intensidade deles. Nós somos geradores de energia. Tudo ao nosso redor é energia. E de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, a gente muda a vibração, o teor vibratório, o teor magnético. Imagine com as nossas ações.
o quanto que nós não poderemos fazer para mudar tudo ao nosso redor. A lei de justiça não é, em essência, senão a lei de harmonia. Determina as consequências dos atos que livremente praticamos. A lei da justiça não pune e nem recompensa, mas preside simplesmente a ordem ao equilíbrio tanto do mundo moral quanto do mundo físico. A lei de justiça, ela nos toca moralmente. Ela vai nos transformar moralmente pelo reconhecimento de nós mesmos. Daquilo que nós estamos conscientemente fazendo errado, ou deixando a desejar, ou não fazendo. Porque nós só praticamos o bem se a gente realizar o bem. A gente não pratica o bem não praticando o mal. Eu não faço mal a ninguém, eu não faço mal ao mundo, então eu estou tranquilo. Não preciso praticar nada de positivo. Não preciso praticar o bem. É uma equação que não funciona, que não é dessa forma. Se eu não faço mal a ninguém, então eu tenho que praticar o bem. O bem e o mal praticado constituem uma regra do destino. A nossa felicidade, apesar das aparências enganosas, está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. Tem uma vírgula aqui e eu vou voltar. Apesar das aparências enganosas. Muitas das vezes, nós, aos eventos do mundo, nos parecemos felizes. Mas muitas das vezes, esses eventos não estão acontecendo dentro de nós. É só uma superficialidade. Então, é uma aparência enganosa. Onde muitas das vezes nós buscamos eventos, atrás de eventos, achando que estamos felizes, curtindo a vida. Mas nós sabemos que a verdadeira realização deles, no nosso interior, ela não está positiva. Outro parêntese aqui. Está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. A nossa felicidade, ela não está no tanto que nós fazemos o bem, mas na capacidade. Qual a diferença disso? Que o bem ele está sempre no nosso interior. Está sempre pronto a agir. Está sempre pronto a realizar e concretizar. É um estado de espírito. E não apenas em somente fazer. Fazer sem a sua alma, fazer sem o seu querer, fazer sem o seu coração. É um bem que vai servir para outra pessoa? Sim. Mas é um bem que ainda não existe em você. E essa lei acha completa aplicação em nossas vidas, nas reencarnações da alma. É ela que fixa as condições de vida de cada renascimento e traça as linhas principais dos nossos destinos.
associarmos os nossos atos ao plano divino, agirmos de acordo com a natureza, no sentido de harmonia e para o bem de todos e do todo, é necessário. Eu vou parar aqui nessa vírgula novamente, que o fluxo da vida é sempre o bem, é sempre a evolução, a construção perfeita. O fluxo do universo é a perfeição, com todas as suas leis de atração, as leis da gravidade, a lei da destruição, a lei do progresso, a lei da justiça, a lei de amor. Então, se nós vivermos de acordo com essa natureza, nós estaremos nos elevando cada vez mais, nos descobrindo cada vez mais, nos alinhando cada vez mais com o propósito da vida. O autor aqui coloca assim: é necessário dizer, repetir e fazer penetrar no pensamento, no nosso pensamento, na nossa consciência, a fim de que o homem tenha um único alvo em mira, que é conquistar essas forças morais, sem as quais ficará sempre na importância de melhorar a sua condição e a da humanidade. Ele insiste para que coloquemos essa conquista dessas forças morais para essa condição da humanidade, fazendo conhecer os efeitos da lei de responsabilidade, demonstrando que as consequências de nossos atos recaem sobre nós mesmos. Pouco a pouco serão levados os homens a conformar seu proceder com essa lei, a realizar a ordem, a justiça, a solidariedade no meio social e consigo mesmo. De tanto a gente cair e levantar e se machucar, de tanto a gente reconhecer do quanto podemos fazer para melhorar o nosso entorno, que vai trazer como reação dessa melhora no sentido espiritual, moral e material para a nossa vida, aos poucos nós vamos adquirindo essa noção e vamos nos reerguer e agir com coragem para essa construção do nosso futuro, do nosso presente, do momento que desejamos. Este estudo foi realizado a partir da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Que Jesus nos abençoe a todos